Olá, hoje é dia 25 de maio de 2022 e vamos a mais alguns apontamentos do estudo do livro Os Mensageiros, de André Luiz. Hoje vamos falar um pouco do capítulo 21 e do capítulo 22. Tá? Ambos os capítulos trazem alguns fenômenos a respeito da nossa ainda inconsciência diante do mundo maior, diante do mundo espiritual e diante da boa nova, digamos assim, diante da verdade que Jesus nos trouxe já há mais de 2 milênios. No capítulo 21 é trazido como espíritos dementados. Este capítulo a gente pode posso ler aqui o finalzinho dele, que ele vai resumir o que é trazido no capítulo. Então, é a mesma perspectiva em que está André, Vicente, Aniceto, que é o orientador deles, e mais o Alfredo, que é o dirigente ali daquele local, né, que é o Campo de Paz, se eu não me engano o nome ali. E eles vão para um local onde encontram vários indivíduos que estão em aspectos de como se estivessem em um manicômio, como se estivessem em estado de profunda confusão, ainda mental. E aí o capítulo ele pode ser resumido nesse final aqui. O Alfredo comenta com eles no seguinte sentido. No círculo carnal seriam todos aqueles que abordaram o Alfredo durante o capítulo, seriam todos absolutamente normais. No entanto, aqui são verdadeiros loucos. São desencarnados que por muito tempo se agarraram aos problemas inferiores. Reclamam providências sem falar no ensejo de iluminação que menosprezaram, acusam os outros sem relacionarem os próprios erros. Procurei ouvi-los para lhes dar uma ideia do nosso trabalho, no setor dos que se desequilibram mentalmente por excesso de centralização em propósitos inferiores. Não é crime interessar-se alguém pelas atividades rurais, pela percepção de uma herança, pelo bem-estar da família. Mas, no fundo, o velhinho que reclama terras e escravos nunca pensou senão em tirania no campo. O cavalheiro que aguarda a herança deseja lesar os primos, e a senhora que se revelou tão interessada pelo ambiente doméstico desencarnou quando pretendia envenenar o marido às ocultas. Conheço-lhes os processos um a um. Acordaram de longo sono na inconsciência e julgam-se ainda encarnados, supondo igualmente que podem dissimular as pretensões criminosas. Então, aqui, qualquer semelhança com a nossa realidade, assim como o próprio capítulo já traz, não é mera coincidência no caso. Tá? Então, já estudamos que no mundo espiritual, os véus, né, do corpo físico, eles se desfazem. Então, os nossos pensamentos e intenções ficam muito mais claros para aqueles que podem observar, né, mais a fundo essa questão. E aqui essas pessoas ainda estão fixadas, né, fixadas ainda no mundo material, na superficialidade e principalmente nos próprios interesses, né, no interesse pessoal e no egoísmo, que é o principal mal aí da humanidade. Trazido também isso no livro dos Espíritos. E, logicamente, em diversas outras doutrinas e filosofias. Ao final do capítulo ele comenta que aqueles que estão ali, eles foram recolhidos em pior estado. Já estiveram em pesado sono durante muito tempo e vão readquirindo a memória, gradativamente, até que possam ser encaminhados aos institutos magnéticos de campo da paz, a fim de receberem maiores auxílios
e necessários esclarecimentos. Então, é uma sequência de auxílio que eles vão dando, né? À medida que eles vão podendo e merecendo um maior auxílio, eles vão levando eles para outros patamares. E a partir disso inicia o próximo capítulo, que é o capítulo 22, que são justamente os indivíduos que eles comentam nesse último parágrafo, os que dormem, né? Que é o nome do capítulo, os que dormem. E nesse capítulo, eles entram em um outro local onde eles se encontram, e primeiro eles se assustam ou ficam espantados com o tamanho daquele local, que é uma área superior a 3 quilômetros. E a luz vai diminuindo também do local. Isso provavelmente tendo alguma relação tanto com a vibração, como até pela forma de tratamento ali dos doentes que ali se encontram. Ali naquele local eram atendidos 1980 doentes, indivíduos que, para o espanto do André ali, dormiam profundamente. Então o André comenta assim: acenderam-se numerosas lâmpadas ao sinal de um aparelho que o Alfredo estava gerenciando, e então, dominando a custo a primeira impressão de horror, vi extensas filas de leitos ao rés do chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Muitos tinham o semblante horrendo. Estampavam-se-lhes nos olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhes a face. E a explicação que o próprio Alfredo faz é a seguinte: este sono é verdadeiramente a avançada imagem da morte. Aqui permanecem com a bênção do abrigo alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si, e mormente os que acreditaram convictamente na morte, como sendo o nada, o fim de tudo, o sono eterno. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma. A ferrugem ataca a enxada ociosa. O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Os que nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual e podem penetrar as esferas extraterrenas em estado animador, pelo menos quanto à locomoção e juízo mais ou menos exato. No entanto, as criaturas que perseveram em negação deliberada e absoluta, não obstante por vezes filiadas a cultos externos de atividade religiosa, que nada veem além da carne nem desejam qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiramente infelizes. Muitos penetram nossas regiões de serviço como embriões de vida. Temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contato da fé, absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios do Eterno Pai. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Eis porque os considero sofredores. Primeiramente, demoram no sono em que acreditaram, mais tarde acordam. Porém, a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação, como acontece aos irmãos dementados que vimos ainda há pouco. Então aqui o Alfredo dá uma descrição da condição em que estão aqueles espíritos, aqueles nossos irmãos, em profundo sono. E a questão de estar dormindo, ela pode ser relacionada a diversas outras passagens, tanto bíblicas como em diversas outras palestras, outros textos, outras filosofias. E o fato deste dormir que a gente pode trazer aqui
é justamente a questão de ainda dormir para o mundo maior. O que os mantém ainda em sono profundo ali, e ainda em um estado lamentável, né, de aparência, digamos assim, eu diria que são duas questões principais. A primeira, a crença, ou a falta de crença na vida após a morte. Mas o fator preponderante é a questão de estarem completamente alheios, afastados de aspectos mais profundos e libertadores. E a libertação em que sentido? A libertação terrena, a libertação dos bens materiais, a libertação do mal, do interesse pessoal, como falávamos ainda há pouco. Essas coisas prendem essas criaturas ao sono, porque talvez até como um mecanismo de defesa as colocam no sono para afastar ou atrasar a tarefa de espiar e, aos poucos, encarar a própria consciência, que provavelmente numa vida ainda bastante complicada anterior, executaram diversas coisas às quais eles se arrependem, ou ainda vão se arrepender. Então, é lamentável esse estado no nosso estudo. Além disso, a gente trouxe também que esse acordar poderia ser ligado a quando a gente passa a entender que devemos difundir, a partir do que a gente já aprende no nosso coração, difundir a Boa Nova, difundir o Evangelho através do exemplo, através de boas ações. Então, o exemplo seria a principal atitude nesse ponto. E acordar também para o amor, né? Porque não é só o que nos deixa ainda adormecidos, às vezes mesmo encarnados aqui, é a questão de estarmos com o coração completamente endurecido. Às vezes buscamos apenas a parte teórica, a parte do estudo racional e frio, mas o coração ainda está endurecido e pouco vivo, digamos assim, pouco fluido. E devemos acordar também para ir enobrecendo ele e vendo no outro uma parte de nós mesmos. Então esse seria o acordar aqui e a reflexão de hoje em relação aos nossos irmãos que dormem. Que possamos refletir aqui, né, de uma forma mais pragmática, em que aspectos da nossa vida ainda a gente tem estado adormecidos, em que aspectos ainda estamos dormindo para o mundo maior, que aspectos da nossa vida a gente tem ainda apenas pensado no aqui e no agora, sem pensar no amanhã de uma forma responsável, o quanto ainda temos nos apegado às pessoas e coisas, né? E ao invés de construir o altruísmo, construir o bem em nosso coração, o quanto ainda temos nos apegado ainda com sentimentos e emoções de ciúme, de vaidade, de egoísmo, de orgulho. Então, o quanto temos apenas, de repente, o quanto nós estamos ainda ligados a aspectos apenas de bem-estar físico, a prazeres momentâneos e transitórios. Tudo isso nos mantém adormecidos, numa consciência ainda pequena, do pequeno eu, talvez. Então, que possamos aos poucos, através do estudo e de fazer o bem real, né, nem que seja através de certo esforço, ir ampliando essa consciência maior. Que tenhamos uma boa semana, muita paz e muita luz.